Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. E hoje a gente vai conversar sobre as eleições de novembro. Faltam apenas 7 semanas e já neste domingo a campanha começa oficialmente. Isso significa que os candidatos vão estar liberados pela Justiça Eleitoral para botar suas campanhas nas ruas e nas redes sociais. Embora, cá entre nós, nas ruas, na população e tal, ninguém ainda esteja dando muita bola para essa eleição. Mas, de qualquer maneira, vai ser a primeira eleição do Brasil sob o presidente Bolsonaro, e acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se as urnas de novembro vão significar um aprofundamento do Brasil bolsonarista ou, por outro lado, pode ser uma vitória das forças políticas contrárias ao presidente. O que você acha, Gabeira? Eu acho que essa é a pergunta principal do ponto de vista político, mas do ponto de vista sociológico e histórico, eu acho que é a primeira eleição brasileira feita sob uma pandemia. O horário de votação será das 7 da manhã às 5 da tarde, considerando sempre a hora local. As primeiras 3 horas, das 7 às 10 da manhã, será preferencial para pessoas acima de 60 anos. Além do horário maior, o TSE afirmou que vai adotar todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos eleitores e mesários no dia da votação. E isso altera muito. Eu participei de muitas eleições no Brasil e uma das características do processo eleitoral é o contato direto entre o candidato e o eleitor. Numa eleição normal no Brasil, você fazia corpo a corpo e cumprimentava de 300 a 500 pessoas por dia. Se você fizesse isso hoje, seria uma bomba biológica, não é? Você não teria condições de fazer isso. Portanto, é uma eleição que não terá mais a característica de confraternização e de contato físico que havia no passado. Essa é uma questão. Mas a outra questão, a questão política, realmente é essa: até que ponto isso vai influenciar também a eleição presidencial. E nós temos que ver precisamente como ela vai repercutir nas principais cidades do Brasil, não é? Eu acho que as duas principais cidades do Brasil, São Paulo e Rio, são um bom termômetro também para a gente sentir até que ponto a força do presidente da República vai se manifestar, até que ponto ela vai ser contestada. Embora existam também outras situações no Brasil que mereçam ser vistas. Gabeira, tem uma discussão antiga que se repete em toda eleição municipal, que é o seguinte: o que ela pode revelar para a eleição de daqui a 2 anos? Quer dizer, se ela consegue antecipar algum tipo de prognóstico e tal. Eu estou lembrando aqui que em 2016 tinham ali alguns sinais de 2018. Um deles é o seguinte: em São Paulo, com João Dória, e em Belo Horizonte, com Alexandre Calil, o eleitor escolheu 2 outsiders da política. Nenhum dos dois, nem o Dória, nem o Calil, tinham disputado nenhuma eleição, era uma coisa fora da política. Isso, na verdade, se a gente for olhar 2018, aconteceu de modo avassalador, não só no presidente, que não era um outsider, mas se fazia como nos governos de Estado. Quer dizer, teve o Wilson Witzel aqui no Rio, teve o Carlos Moisés em Santa Catarina, o Zema em Minas Gerais, o Ibanez Rocha em Brasília e tantos outros exemplos que a gente podia dar. A disputa para o cargo de governador aqui em Minas começou muito acirrada. Romeu Zema tinha menos de 10% das intenções de voto. E só na reta final do primeiro turno conseguiu um crescimento inesperado que virou o jogo, deixando para trás aquele que até então era considerado o favorito nas pesquisas, o tucano Antônio Anastasia. A eleição às vezes pode ter esse condão de antecipar alguma coisa. Talvez os analistas políticos, etc., nós todos não saibamos avaliar quais são os sinais que essa eleição poderá nos mostrar de antecipação. De qualquer maneira,
Eu acho que, no caso da gente projetar 2022 com base em 2020, tem um fator que eu acho que ainda não está dado, que é a crise econômica. Ou seja, a gente vai disputar a eleição, o país vai estar sob eleição agora em novembro, ainda com, por exemplo, tem uma crise econômica, sim, tem um desemprego violento. O país atingiu a maior taxa desde o começo de maio. Entre as 2 últimas semanas de agosto, aumentou em mais de 1 milhão o número de pessoas procurando emprego no Brasil. São quase 14 milhões de pessoas buscando uma vaga, lutando aí por uma oportunidade. Mas mitigado pelo auxílio emergencial, que inclusive fez o Bolsonaro ter hoje uma popularidade maior do que no início da pandemia. Em abril do ano passado, 32% dos brasileiros consideravam o desempenho de Bolsonaro ótimo ou bom. Já em abril deste ano, já em meio à pandemia, 33%. Em maio se manteve em 33%, 32% em junho e agora subiu para 37%, o maior índice da série. Eu acho que essa situação do auxílio emergencial e da crise econômica, que não está tão profunda quanto, infelizmente, talvez esteja daqui a um ano, é que a gente não vai poder prever totalmente o poder da crise econômica sobre 22. Eu acho que se em 2021 o país piorar economicamente, cair numa recessão violenta, os sinais de hoje, mesmo que o Bolsonaro tenha êxito em várias das candidaturas que estejam ligadas a ele, isso não quer dizer êxito em 22. Exatamente. Eu acho que houve uma tendência, como você disse, em 2016, uma tendência de renovação muito grande do surgimento dos outsiders, mas a verdade é que nós já estamos em 2020 e alguns outsiders que surgiram nas eleições de 2016 e agora em 2018 se deram mal, como é o caso do Witzel no Rio de Janeiro. O MPF denunciou Witzel e a primeira-dama pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E o Superior Tribunal de Justiça determinou no fim de agosto que ele fosse afastado do cargo por 180 dias. E eu me pergunto se essa tendência não pode ser ameaçada também pelo fato do surgimento de uma pessoa que prometa ser contra o sistema, diferente do sistema, querendo resolver as questões, e isso aparecer à população como uma falsa saída, como foi o Witzel. Eu não sei que repercussão pode ter, entende? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma das eleições importantes também, nós temos o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, praticamente pendurado, né? Ele teve 4 processos de impeachment que ele sobreviveu, mas agora ele está no TRE praticamente declarado inelegível. Falta apenas um voto, mas esse voto não vai alterar a situação. Todos os desembargadores foram a favor do voto do relator, que era pela inegibilidade, mas um deles, o Vitor Marcelo, pediu vista e aí a votação só deve retomar então na quinta-feira. No total são 7 desembargadores, restantes 6 foram favoráveis aí à inegibilidade de Marcelo Crivella pelos próximos 6 anos, até 2026. Ele terá que lutar no TSE para manter a sua candidatura. Não sabemos o destino desse recurso dele, possivelmente possa até ser aceito, mas a verdade é que aqui no Rio de Janeiro você tem os candidatos tradicionais desgastados, mas também você tem uma outra situação, que é o outsider, a solução outsider, também desgastada pelo fracasso do Witzel. E talvez isso signifique, por enquanto é só uma especulação, e aí junto com o problema da Covid, um aumento no número de abstenções. A abstenção, que tradicionalmente já vinha crescendo nas últimas eleições, não só no Rio, mas como no país, eu acho que juntando esse desânimo, aí a gente está falando de Rio de Janeiro, do eleitor carioca, com a Covid, que vai com certeza dificultar a ida de muita gente às urnas, quer dizer, o medo de contaminação e etc. O TSE, inclusive, vai
diminuir o rigor das multas, etc. Por causa da pandemia, você pode ter aí um aumento grande na quantidade de abstenções, o que, de novo, pode mudar muito o resultado da eleição. O Crivella, apesar da péssima gestão, sem qualquer realização para apresentar, ele é um prefeito no Rio de Janeiro que ele não tem uma marca positiva. Marca negativa, a gente poderia fazer meia hora de podcast aqui para dar, mas ele não tem uma marca positiva, nenhuma realização. Agora, ele tem o apoio da Igreja Universal do Reino de Deus, ele tem o apoio da Rede Record, ele tem o apoio da família Bolsonaro, quer dizer, isso tudo evidentemente tem peso, embora eu não acho suficiente para elegê-lo, ainda tem as acusações de corrupção, etc. Isso tem peso para levá-lo ao segundo turno. Claro, se ele conseguir passar as dificuldades que ele tem, que hoje ele deve ser tornado inelegível. Mas, enfim, eu acho que, para falar uma obviedade aqui, é uma eleição ainda que você não tem muito sinal ali de quem pode realmente sair vencedor. Não tem dúvida. E no Rio de Janeiro, se nós voltamos àquela tua preocupação anterior, qual a repercussão que haverá no prestígio do Bolsonaro, é uma aposta problemática dele. E, aliás, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, e você estava falando da repercussão dessa eleição sobre algumas candidaturas presidenciais postas para 2022. E você mesmo citou o Ciro, em Fortaleza, que hoje está, o candidato dele lá está, pelas pesquisas, sendo batido por um bolsonarista, e o Dória, em São Paulo, que é importante a reeleição do Bruno Covas para o projeto dele, para ele não ser considerado alguém derrotado na capital. Eu acho que em São Paulo também, que é a cidade mais importante do Brasil, existe essa disputa entre o Covas e o Russomano, que envolve também uma disputa entre o Dória e o Bolsonaro. E eu acho que no caso do Covas, existe também algo que está pesando muito, que tem um peso significativo em São Paulo, talvez mais do que em outros lugares, que é a avaliação do comportamento do prefeito durante a pandemia. Né? A quarentena aqui na cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo vai até o dia 10, é um decreto estadual que a gente segue aqui através de um decreto municipal. No dia 8, a gente deve anunciar a prorrogação ou não dessa quarentena, junto com o governador João Dória, mas os números são preocupantes aqui na cidade de São Paulo. O Covas teve que intervir inúmeras vezes na política municipal, no sentido de garantir rumos para conter a pandemia, que foi mais séria em São Paulo. Lá isso vai ter um peso também nas eleições, a performance diante da pandemia, né? Aqui no Rio de Janeiro, isso talvez tenha passado um pouco ao longe do julgamento dos candidatos, embora no Rio de Janeiro o tema principal tenha sido a corrupção nessa área, né? A corrupção na área de saúde, mas como a corrupção é um tema central aqui, aconteceu dela ser também sobrepujar até o problema da Covid. Ela entrou na Covid como tema principal. Detalhes da delação do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, revelam como seria o esquema de corrupção dentro do governo do estado. Além do desvio de recursos públicos, o ex-secretário admitiu que recebia do esquema de propina um cartão de crédito com limite de R$20 mil. Agora, em São Paulo, realmente, os dois candidatos, um deles, o Russomano, que hoje tem o apoio do presidente da República, ele costuma aparecer na frente em muitas pesquisas e depois desaparecer progressivamente. Pelo menos algumas eleições em que ele chegou quase a participar do segundo turno. Eu acho que ele não chegou a ir a um segundo turno, não me lembro se chegou a ir a um segundo turno. Mas ele desponta e depois perde força
progressivamente, pelo menos tem sido a história dele. No caso do Russomano, ele tem a tal fama de ser um cavalo paraguaio que larga bem e depois para no meio do caminho. Agora, nessa vez, eu acho que pode ter algum diferencial, porque tendo o apoio do presidente, por enquanto ainda velado, mas aos poucos menos velado o apoio do Bolsonaro, isso pode fazer diferença. Quer dizer, você tem ali, ele de fato, eu peguei aqui um número, na pesquisa que saiu do Ibope, no domingo, ele tinha 24% das intenções de voto. No mesmo período, na eleição de 16, ou seja, 2 meses antes da eleição, ele tinha 33%. Ele estava em primeiro lugar e o Dória estava com 9%. Bom, o resultado em 2016 é que o Dória venceu no primeiro turno e o Russomano, dos 33%, acabou com 13%. Já que chegamos a 96% das urnas apuradas e agora realmente há uma confirmação oficial. João Dória, do PSDB, é o novo prefeito da maior cidade do país. O prefeito eleito com 53,42% dos votos válidos. Agora, de novo, eu acho que essa eleição pode ser diferente. Quer dizer, afinal, derrotas anteriores não significam necessariamente derrotas numa nova eleição, porque se tem mudanças de situação. O Lula perdeu várias vezes para candidatura para presidente da República e venceu em 2002. O próprio Maluf, como prefeito de São Paulo, perdeu várias vezes até ser vitorioso pelo voto direto. Então, eu acho que o caso do Russomano não dá só para olhar pelas eleições passadas. A gente tem que ficar atento durante um tempo para ver se esse apoio do Bolsonaro muda a história das eleições dele. Nós aqui estaremos alinhados com o presidente da República. Não porque eu sou amigo dele desde 1995, quando cheguei à Câmara dos Deputados, mas porque estamos imbuídos, os dois, de fazer melhor pelo nosso país. De qualquer maneira, para o Bolsonaro seria uma grande vitória derrotar o João Dória na capital de São Paulo. Não tem dúvida, mas o retrospecto do Russomano é de cavalo paraguaio. Isso é verdade. Agora, é interessante observar também em São Paulo a perda de importância do PT, né? Pelo menos até o momento. Da esquerda em geral, mesmo com, desculpa te interromper, mas mesmo o Boulos, que hoje está representando a esquerda, porque pelas pesquisas ele teria 8%, e o Gilmar Tato, candidato PT1, mesmo o Boulos está com 8%. O deputado federal Celso Russomano, do Republicanos, aparece na frente com 24% das intenções de voto. O atual prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas, do PSDB, tem 18%. Logo em seguida vem Guilherme Boulos, do PSOL, com 8%. Para o padrão da esquerda, e do PT nem se fala em São Paulo, é preocupante. O padrão da esquerda no Rio também parece que não é dos melhores, né? Se você examinar as pesquisas do Rio também, os dois candidatos que disputam aparentemente o segundo turno, até o momento, consideradas circunstâncias, são candidatos que não pertencem ao campo da esquerda. Um é o Crivella, outro é o Eduardo Paes, que inclusive está no DEM, né? A esquerda entrou para a eleição dividida tanto em Rio e São Paulo. No caso do Rio, o deputado Marcelo Freixo, ele propôs uma união das esquerdas para ele aceitar ser candidato, não conseguiu, e talvez essa divisão seja fatal para as esquerdas, pelo menos colocarem um candidato no segundo turno em alguma dessas duas cidades. Exatamente. Agora, resta outros temas que são até mais importantes do que o destino dos candidatos, né? O primeiro deles é o que interessa ao eleitorado nessa eleição, né? As primeiras pesquisas indicam que o tema de saúde é um tema, não sei também por causa das circunstâncias esse ano, mas costuma ser quase sempre o tema de saúde pública, o tema que interessa a muita gente, que é um tema que preocupa a muita gente, na frente até do transporte público, né? Agora, essa é uma questão. A outra questão que essa eleição vai colocar também é o papel da televisão, o papel das redes sociais
e o peso que as fake news pode ter nessas eleições também, uma vez que você não tendo eleição de rua, tendo apenas a propaganda eleitoral na TV, que tem limitações, e tendo as redes sociais como um instrumento muito importante, é de se esperar que esse universo seja um universo muito decisivo, né? O das redes sociais, e um universo onde possivelmente ainda vai valer tudo, né? Gabeira, o mais impressionante, você está citando as fake news, é que em 2018 as fake news foram um dos grandes protagonistas das eleições, se discutiu aos montes a questão das fake news, o que ela influenciou nas eleições, etc, etc. Tem discussões no Congresso, na sociedade, etc. No TSE. A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, está prestando depoimento na CPI da fake news desde um pouco antes das 14h. O alvo é escolhido. Combina-se o ataque. E há, inclusive, um calendário de quem ataca quando. Agora, a verdade é que, de 18 para cá, você não resolveu em nenhum ponto a questão da propagação de fake news, desde a eleição do Bolsonaro. Quer dizer, na prática, hoje você continua com as chances dos grupos de WhatsApp reproduzirem mensagens falsas e continuarem sendo atores importantes e deletérios na eleição. Quer dizer, qualquer candidato que tem esse objetivo pode montar uma noticiazinha falsa, espalhar num grupo de fake news, isso ganhar força, etc., e fazer corações e mentes. Ainda que em 2018 o próprio WhatsApp ele restringiu, primeiro, as mensagens, acho que as pessoas vão se lembrar, quem tinha grupos de WhatsApp e tal, se quisesse, eu poderia pegar qualquer mensagem e passar para 500 pessoas da minha lista. Aí, em 2018, o próprio WhatsApp restringiu para 20 e depois, hoje, a pessoa pode passar para 5 pessoas uma mesma mensagem, repassar. Mas, de qualquer maneira, isso diminui um pouco a possibilidade de proliferação, mas ela continua gigantesca, porque um passa para 5, que passa para 5, que passa para 5, e você tem o estrago feito. De novo, este que é um problema crucial da democracia, a gente chega na eleição de 2020 sem ele estar resolvido. Bem verdade dizer que ele não está resolvido no mundo, não só no Brasil, né? Não, é verdade. A única coisa que você tem no Brasil, de novo, e que ainda não é efetiva, foi a abertura de um inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Mas esse inquérito tem uma destinação voltada para fake news que aconteceram em relação a 2018 e no pós-2018. Não teria nenhuma influência agora, né? Quer dizer, não houve também nenhuma votação de lei, não houve um controle maior. O marco da internet, o marco regulador da internet, também não interfere nesse aspecto especificamente. Portanto, você não tem novidade, você tem razão. Eu acho que existe uma novidade, ou melhor, a falta de uma novidade nessa eleição municipal que talvez seja importante. Você sabe que um dos problemas centrais de manipulação das eleições não é necessariamente a fake news, mas é o fato da pessoa, ou de algumas empresas como a Cambridge Analytica, no processo do Brexit, deter muitas informações sobre os eleitores e as pessoas que irão às urnas e passar a fazer aquela propaganda dirigida para pequenos grupos, dizendo para os grupos exatamente o que eles querem ouvir. A denúncia partiu de um ex-funcionário da Cambridge Analytica, contratada pela campanha de Donald Trump para influenciar eleitores nas redes sociais. Christopher Wiley contou que os funcionários da empresa começaram a invadir perfis de usuários do Facebook em 2014. Quando o ano eleitoral chegou, em 2016, eles tinham recolhido dados sigilosos de 50 milhões de usuários. Como são ilhas separadas dos outros, se você, por exemplo, tem um grupo que é a favor da caça,
então manda uma propaganda a favor da caça. Se o outro grupo é defensor dos animais, você manda uma propaganda diferente. Então, esse trabalho depende de você deter milhões e milhões de dados. Eu acho que nessa eleição municipal nenhum candidato tem acesso a esse processo. Controle do Big Data, né? Nenhum candidato talvez tenha controle desse volume imenso de informações, né? Eu acho que a guerra vai ser a guerra suja das fake news. De inviabilizar o adversário. Exatamente. Quer dizer, uma guerra suja em eleição existe desde sempre. Agora, de fato, a guerra suja em tempos de redes sociais, ela ganhou outra dimensão e a gente está cansado de ver aí, inclusive filmes, documentários, etc., explicando um pouco como essa coisa funcionou e mina a democracia. Não, é exato. Porque a guerra suja em eleição... antigamente era feita com panfleto. Você fazia 1 milhão de panfletos difamando o outro e o panfleto seguia a sua vida, entende? Hoje o panfleto é substituído pelo post, né? Você posta alguma coisa e aquilo circula da mesma maneira. Agora, eu acho que pode vir a ter um peso grande realmente nessas eleições, sobretudo em cidades pequenas também, você não acha? Sim, é verdade. Aos poucos, a cada eleição, a possibilidade da propagação da fake news, ela deixa de ter como centro só os candidatos mais poderosos, mais fortes das grandes cidades, das grandes estruturas, usando aqui uma expressão irônica, vai se democratizar, ou seja, nas pequenas cidades, candidatos de partidos talvez nem tão poderosos, eles têm essa capacidade de propagar fake news. Até porque fake news basta qualquer tipo de informação que o receptor queira de fato acreditar e ela pode ser feita de maneira tosca, com gravações toscas, etc. E ela tem resultado, sim. Eu acho que essa vai ser, infelizmente, uma eleição em que a fake news vai continuar tendo muita força e vai, de alguma maneira, produzir resultados. Exatamente. E resta, finalmente, o aspecto pitoresco. As eleições municipais no Brasil têm um aspecto pitoresco grande, né? Por exemplo, no interior de São Paulo já surgiu uma coligação entre o PT e o PSL. O PT e um partido do Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro. Portanto, nós vamos ter muitas coisas interessantes. Quem sabe no futuro a gente possa fazer uma conversa sobre o aspecto pitoresco das nossas eleições municipais. Lembrando aqui, para terminar, já que você falou de aspectos pitorescos, o próprio irmão do presidente Bolsonaro, o Renato Bolsonaro, ele apareceu 10 dias atrás num vídeo. Ele foi à convenção do candidato que ele apoia, numa cidade do Vale do Ribeira, deve ser o Dourado. Paulo. Exato. E ele apoia um candidato que tem na sua coligação o PT. E aí o irmão do Bolsonaro foi à convenção, que tem ali o candidato que ele apoia, apoiado também pelo PT, e aí foi obrigado, 2 dias depois, quando notou-se isso e tal, a fazer um vídeo pedindo desculpas, dizendo que ele apoia o candidato, mas o PT não e tal. Quer dizer, isso é a salada brasileira. Por contragosto, por surpresa, ou até por inexperiência, um equívoco de minha parte, eu não percebi esse detalhe que o PT estava apoiando o Vavá. Então aqui fica a minha justificativa. Eu espero que vocês entendam o meu posicionamento. Eu defendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, em todas as suas convicções, e não seria lógico e de sã consciência que eu estaria prestando um apoio ao PT, um partido que não tem colaborado em nada para o desenvolvimento do nosso Brasil. Vamos esperar então e vamos ver o que dá. E seguir monitorando, né? Porque muita coisa pode acontecer por aí. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!